Eu sou Lucilena Rangel, eu sou antropóloga, professora da PUC de São Paulo. Eu dou aula no Departamento de Antropologia e no programa de pós-graduação. Eu pesquiso minha área de pesquisa é a população indígena brasileira e eu sou também assessora do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, com quem eu ando nesse Brasil inteiro. Cada povo tem uma tradição diferente do outro, mas se a gente puder falar assim em geral, nós vamos dizer que o rito é mais ou menos comum, isto é, as faixas de idade são diferentes do que são para nós. Então, uma criança, ela é preparada para virar adulto. Então, o objetivo é formar o adulto. Então, quando a menina menstrua e o menino está numa idade aproximada das meninas que menstruaram, eles entram no rito de iniciação, que é um rito que pode durar de 1 a 2 anos, depende da idade também da criança, e dali ele sai adulto. Então é um marco muito preciso de como é que as pessoas viram adultas, que é diferente do que é para nós aqui, que nós não sabemos mais quando, né, os nossos jovens viram adultos. Eles são jovens agora até 40 anos. Né? A primeira medida, né, é um afastamento, né, principalmente do menino em relação à sua mãe, à sua família nuclear. Né? O menino ele vai, para alguns povos, ou muitos, ele vai morar na casa dos homens. As mulheres não podem entrar na casa dos homens. Em geral, a casa dos homens é também a casa dos espíritos. E o menino é afastado da mãe. Né? E daí ele passa por uma série de ritos que são vinculados, né, à caça, aos conhecimentos da natureza, da floresta. Ele tem que enfrentar os perigos da noite na floresta, porque ele tem que virar um homem e ele tem que ser independente. Né? Os estados alterados de consciência, eles são um instrumento do pajé, do xamã, para atingir o mundo sobrenatural. Isso pode ser conseguido através de cantos, dos instrumentos de música, musicais que são espirituais, eles são o próprio espírito, através de substâncias, né, ou bebidas, ou fumaça, ou tipo fumo, né, o tabaco aqui na mucosa. Tem várias substâncias. Essas substâncias são religiosas e são também substâncias que curam, né? Então as pessoas têm acesso a essas substâncias, mas o modo especial é do xamã, né? Do pajé, para entrar em contato com o mundo invisível. O mundo invisível ele é povoado por espíritos, que são espíritos de todas as coisas, das plantas, dos acidentes geográficos, das pessoas, enfim, são encantados de maneira geral, são espíritos que vivem. E aí eles vivem em camadas do céu, em lugares que as pessoas comuns não conseguem ver. Né? E o pajé, o xamã, ele vai para esse mundo. Né? E ele percorre essas camadas, ele corre muito risco, né? Mas ele tem um profundo conhecimento desse mundo sobrenatural. E o xamã, é o único que vai para o céu e volta, porque os homens comuns vão para o céu só na morte. Olha, acho que os jovens de todas as sociedades têm esse papel, que é o papel questionador. Esse papel é muito importante, é o papel dos outsiders todos, né? Dos fora da lei, dos fora do comum,
que questionam as tradições, os costumes. Tal. Então, há uma fase, né, questionadora. No caso dos povos que vivem na sua terra, que têm espaço para reproduzir, esses jovens vão se acomodando, porque o fato de virar homem, de virar mulher, né, tem a ver com assumir as responsabilidades, né, da reprodução social. Não só tendo filhos, mas também produzindo, plantando, caçando, pescando e tal. E, então é uma fase. Agora, existem jovens indígenas que têm vergonha de ser índios, né? Esses são tratados da mesma forma que os outros, só que eles são envergonhados, né? E isso tem a ver com o racismo, né? Que é muito forte na sociedade brasileira, principalmente em relação aos indígenas, que são extremamente discriminados. Então, normalmente, essa vergonha de ser, ela aparece nas cidades, né? Se é o espaço urbano, é o mais propício. O espaço escolar, porque as crianças indígenas também são discriminadas quando elas vão na escola, até pela professora que diz, fala a língua de gente, né? Mas há um momento também em que cada indivíduo, digamos assim, se defronta, né, com a sua origem, com o seu futuro, né, e com a vontade de ser alguma coisa. E aí eu acho que acomoda. Eu acho que eles buscam o que todo mundo busca, né? A religião é cura, a religião é conforto, a religião é transcendência, né? E a religião é, sobretudo, o caminho depois da vida. Então, eles buscam o que todo mundo busca, né? E através da religião é que se constrói, né, essa identificação, né, com as referências culturais, com a ancestralidade, né? E porque na religião o passado, o futuro, o presente se encontram, né? Então, acho que é isso. Eu não sei exatamente, né? Eu suponho que seja. O divino está. O divino está na natureza, está em todos os lugares. Mas especialmente na natureza, que é veja, a natureza para os indígenas, ela não existe assim, porque eles não fazem uma distinção entre natureza de um lado e cultura do outro. Quem faz essa distinção são os ocidentais, né? Os povos ocidentais, como nós, por exemplo. Mas, então, o mundo é inteiro, né? E o mundo é material e imaterial ao mesmo tempo. Ele é sagrado e profano, ele é o mundo da produção e da oração, não há distinção. E a natureza, ela é, digamos, o que nós concebemos por natureza, né, é um grande arsenal, né, de vida biológica, né, e de vida espiritual. Caçar, pescar, exige técnicas de domínio da natureza. Plantar, do mesmo modo, né, construir casa, enfim, né? Essa necessidade do domínio de natureza é uma necessidade humana, ancestral, né? Mas, como a natureza é um arsenal que fornece a matéria-prima, os espíritos, enfim, toda a vida, né, ela não pode ser destruída. Se ela for destruída, há um desequilíbrio, né? Você vê os Machacali, por exemplo, lá em Minas Gerais, eles vivem numa área que é um capinzal, só tem capim colonião. Não tem mais a mata e tal. E a mata é o lugar dos espíritos, é a morada dos espíritos.
Mas, como eles tiveram que enfrentar essa condição, né, eles têm uma religiosidade muito profunda, né, os espíritos foram morar nos cabelos das pessoas, que é meio um matagal, não é? Então eles não penteiam muito o cabelo para que os espíritos continuem abrigados no seu cabelo. Então, assim, mesmo que a natureza seja destruída, ainda há um lugar natural, no caso deles é o cabelo, né, um lugar natural para que os espíritos habitem, né? Não, ao contrário, eles estão muito mais próximos. Eles estão muito mais próximos de Deus do que nós. A cidade afasta Deus e a natureza aproxima Deus. A diferença é que para os povos indígenas não tem monoteísmo, não tem um Deus. Existem muitos deuses, né, sagrados, heróis, mas aproxima. A água, por exemplo, né? A água Estou falando da água porque hoje nós estamos já começando a viver o problema de falta de água. Isso é uma coisa que nós vamos enfrentar no futuro, né? No futuro não, já estamos enfrentando no presente. E a água, ela é sagrada. Então, ter água, né, no rio, na cachoeira, no lago, é um contato com o mundo espiritual, sagrado, muito forte. Eu acho que não. Eu acho que a conversão é um ato voluntário, né? Se a pessoa quer, ela vai. O problema é que as religiões de conversão, elas se esforçam para converter. Então, elas prometem, né? Prometem uma vida perfeita depois da morte, prometem sucesso na terra, arruma emprego, não sei o que e tal. Então, a conversão é uma forma de domínio, né? Mas, para muitos povos indígenas, a conversão não é uma conversão de fé, é uma conversão de status social para se aproximar do branco. Porque o branco é muito prepotente, muito superior. Então, se eu me converto, eu fico igual a ele, né? Igual ao dominador. Então, também é um instrumento de igualdade, digamos assim, mas dentro de um contexto dominador, né? É possível ser índio na cidade. O ser índio, aí no caso, é uma expressão meio pesada, né? Ser índio, né? Mas manter as referências, né, com o povo. Então, você tem na cidade metade da população indígena que está nas cidades, principalmente porque não tem terra para viver. A população cresceu, as terras não foram ampliadas, porque elas foram demarcadas de maneira muito pequena, em parcelas pequenas, e tanto que você vai ver que a maioria que vive nas cidades é uma população vinda exatamente desses lugares onde não há terra para reprodução. Os que vivem em áreas boas, grandes, eles vão também para a cidade, mas são poucos, tá? Não vai muita gente. Mas o vínculo, né, com o seu povo é um vínculo que é mantido. Então, você vai aqui na favela do Real Parque, em São Paulo, e você tem quase 2.000 pessoas, Pancararu, vivendo ali. E eles vieram procurando emprego, porque estava difícil a vida lá no Brejo dos Padres, em Pernambuco. E eles reproduzem aqui a religião deles, seus rituais, eles fazem festas e incomodam, né? Quando a prefeitura ou o governo, eu não sei quem fez o Singapura, fez um Singapura lá no Real Parque. E uma parte das famílias indígenas que estava vivendo naquele lugar foi contemplada, uma parte das famílias foi contemplada com apartamentos no Singapura.
E quando ficou pronto, eles fizeram uma inauguração, né? Fizeram um grande ritual, dançaram toré, os praiá vieram, que são os encantados, e os outros moradores se incomodaram, porque eles estavam saindo da situação da favela para a situação do apartamento. Quer dizer, do ponto de vista social, é um status mais elevado. E aí vem aquele monte de índio, entendeu? Dançar toré no Singapura. Então, veja, o ser e o não ser, né, é algo que escapa um pouco da vontade daqueles que olham para os indígenas, como o Estado, a sociedade, os grupos sociais em geral. Olham e querem ver no indígena isso ou aquilo. E o que eles são é o que eles querem ser, né? Como todos os humanos. Nós humanos, a nossa grande característica, uma das, né, é ter consciência da morte. Portanto, nós temos um temor, né, que é muito particular daí para cada concepção religiosa. E nós atribuímos, então, a nós mesmos o nosso duplo, que é a nossa alma, né? Então nós devemos enterrar os nossos mortos, porque esse duplo vai para um lugar que é só para almas. Então cada povo tem uma concepção e a morte exige cuidados, né? Cuidados para que o morto siga o seu caminho, para que espíritos malévolos não sejam atraídos com a morte de alguém. E temer a morte é uma forma também de controle social, né? Se tem medo, você se comporta. Há uma compreensão geral de que a vida é um ciclo, tá? Nascimento, vida, morte, é um ciclo em todos os povos. A consciência desse ciclo, ela está presente. Então, a morte é natural, tá? É da natureza humana morrer, né? Mas há mortes que são provocadas, né? Por feitiçaria, em geral é a feitiçaria que traz doença ou traz transtornos e a pessoa sofre acidentes, tal. E essas mortes são mais temidas do que a morte natural. Então, a concepção de morte varia nos elementos conceituais, digamos assim, e culturais. Mas não varia, todo mundo tem mais ou menos a mesma concepção, que ela é natural, mas que ela também pode ser provocada. Então nós somos vulneráveis perante a morte. E em todas as culturas você tem uma concepção específica da vulnerabilidade. O período de luto é um período de interdição. O enlutado, ele tem uma série de restrições, né? E então as pessoas respeitam as restrições dos enlutados. Restrições alimentares, restrições sexuais, restrições também de trabalho, por exemplo, sair para caçar, né? Um homem de luto, dificilmente ele sai para caçar porque ele está vulnerável, porque o parente dele morreu. Quando a alma deixa o corpo, né, ela pode estar carregando, né, também outras almas que são dos seus parentes, né? Os parentes têm uma ligação profunda, né? Ou a alma fica rondando a casa, precisa rezar muito, precisa espantar os espíritos que estão ali
deixando aquela alma no mesmo lugar. Então ela precisa ser encomendada. E a alma, a encomenda da alma, né, exige que os enlutados tenham uma série de restrições. Os ritos funerários são riquíssimos, são variadíssimos, e são de uma riqueza assim fantástica. O povo que eu estudei mais são os Jamamadi, lá do Amazonas, do Rio Purus, do Médio Purus. Quando uma pessoa morre, ela tem que queimar a casa onde ela vivia, tem que tirar, a presença dela tem que ser limpa. E o morto, ele é embrulhado na sua rede, junto com os seus objetos de uso pessoal. Se for mulher, os seus cestos, os seus colares, seu material, sua panela, tal. Se for homem, a sua flecha, o seu arco. E eles são enterrados numa cova rasa. E aí fica aquele montinho de terra por cima e eles constroem um telhado de palha. E vão, durante algum tempo, colocando comida para o morto. Então você chega de frente para o túmulo e sai de costa, nunca vira as costas e vai alimentando, levando bebida e comida para o morto, até que, de fato, ele vai embora, segue o caminho dele e aquilo então se desmancha naturalmente. Eles não têm assim cemitérios que ficam um monte de sepultura. Cada um morre e é enterrado num lugar, no meio do mato e tal, e aquilo se deteriora, o próprio ciclo, né, de chuva, seca e tal, desmancha a sepultura. Mas tem rituais assim muito impressionantes. E talvez a sociedade brasileira tenha se impressionado mais com o ritual Yanomami, que saiu na imprensa, que eles cremam, né, o morto e as cinzas depois são comidas com mingau de banana, porque o morto deve ficar dentro, junto com a família. No caso ali deles, tem que ficar com a família, né? Então as concepções são muito variadas e os rituais são muito... se for contar todos, não... só fico contando. A gente concebe a antropofagia como um sinônimo de selvageria, né? Quer comer o outro, vomitar, não sei o que e tal. Não é, é um ato de vingança, né? É uma vingança, né? Tanto no plano sagrado quanto no plano terreno, né? Então, você não entregar o morto, né, é separar ele de vez da alma dele, né? Você come. Só vai a alma mesmo, não tem outra escapatória. Ah, meu filho, isso é uma complicação. Porque, olha, alguns não podem nem doar sangue. Esses Jamamadi, com quem eu convivi mais, nós estávamos na cidade, no hospital, a moça estava com um bebê morto, e estava com um problema porque o médico não queria fazer uma intervenção cirúrgica, achando que ela podia morrer de infecção. Então ela tinha que expelir o nenê sozinha. Enquanto isso, né, esse é um tratamento geral na Amazônia, não tem remédio, dá sangue. Então precisa de um doador de sangue. Aí o cunhado dela falou, não, eu? Não. Se eu der meu sangue para ela e ela morrer, eu morro junto.
Então, essa ideia de que os corpos se estendem um no outro é uma ideia muito forte. Né? Então, doar órgão, acho que... Para os índios. nem receber órgão, né? Também é uma... Quer dizer, eu não sei dizer isso, porque eu nunca me deparei com uma situação dessa. Mas eu acredito que seja uma coisa muito... Talvez para o pessoal que mora em cidade, que já esteja habituado a essa medicina que intervém, né, no corpo, que faz cirurgia, que não sei o quê, aí pode ser que eles já encarem isso com mais naturalidade, mas eu acredito que não. Tudo aquilo que é espiritual vai para para essas camadas, né, de vida, ou no céu, em geral é para o céu, né, em direção ao céu. E há uma aldeia, né, sempre, dos mortos, um lugar que os mortos vivem. Né. Para alguns, como para os Guarani, por exemplo, essas almas, elas retornam. Né? Então, quando nasce uma criança, ninguém dá nome para ela. Né? Até que o pajé, em sonho, ele veja qual foi a alma que chegou e habitou aquele corpo. E aí ele dá o nome. E então dizem os Guarani que nascem 2 vezes. Né? Uma vez da barriga da mãe e a outra vez da alma que a habita. Né? Então, e é possível essas comunicações, tal. Não é uma mesa espírita que o morto vem e é o fulano de tal, que nem o Chico Xavier recebia o médico tal, entendeu? Psicografava e tal. Não é exatamente assim, né? Também varia muito, mas as almas dos mortos, elas povoam esse mundo sobrenatural, invisível, e, portanto, elas estão sempre por aí. Nasce como todas as outras, porque as religiões nascem com a humanidade. A humanidade já nasce religiosa, porque é a concepção, digamos, mais profunda, né, da transcendência do ser, ela nasce com a humanidade. Então, é difícil você falar a origem da religião indígena X. Como todas as religiões indígenas são, do mesmo modo que todas as outras, tão antigas quanto a humanidade. A humanidade é religiosa. A necessidade de transcendência, né, ela está na origem da humanidade toda. Então é muito difícil você dizer tal religião. As religiões históricas, digamos assim, as monoteístas, essas têm data de nascimento. Então você pode contar uma história de como que aquela religião surgiu. Mas as outras, todas, as orientais, as gregas, as africanas, as americanas, elas são tão antigas quanto os homens, os seres humanos. Então, são um conjunto de espíritos. Para os povos indígenas, não é? A palavra Deus, ela não é muito comum nas línguas indígenas. Mas eles fazem essa associação. Depois que aprende o que é Deus em português, aí eles fazem essa associação. Né? Os deuses são os espíritos que deram origens à humanidade, aos costumes, aos hábitos, às concepções, ao respeito, a tudo. Eles são a origem, não é? Como é também para todas as religiões. Os deuses são origem. Né? De onde viemos? Né? De Deus. Para onde vamos? Para Deus. Então, essa concepção, né,
ela está presente para todos os povos indígenas. Agora, cada povo tem um conjunto mítico, né, em que esses espíritos, esses heróis, esses demiurgos, eles dão origem às coisas, aos hábitos, costumes, preceitos, valores daquele povo X. Para a antropologia, essas perguntas elas não cabem muito, né? Porque os mitos também, eles são modos de conceber a vida e responder essas perguntas transcendentais, de onde viemos e para onde vamos, né? Que tem muita semelhança entre um e outro. Até os mitos ocidentais também resguardam muita semelhança. E parece que as temáticas dos mitos, os temas míticos, eles se repetem. Para os povos indígenas é possível, sim, representar os espíritos, os deuses, os heróis, nas suas máscaras, né? Quando você vê, por exemplo, a dança dos Praiá Pancararu, que os Praiá usam uma roupa de palha, né? E você não sabe quem é a pessoa que está lá dentro, porque já não é mais o ser biológico que está lá dentro, mas é o espírito. Então, esta é uma representação religiosa dos espíritos maiores, né? Ou deuses, se você quiser. Então, é possível representar. É possível também, hoje em dia, é interessante, porque de posse de um papel e um lápis de cor, uma caneta colorida, né? Os antropólogos têm solicitado, né, alguns que façam o desenho desses céus cheios de camadas, tal. E eles desenham, né? Eles desenham e mostram qual é o caminho que o espírito percorre, onde estão, quais são os espíritos malevolentes, quais são os espíritos benevolentes, tal, quem provoca a doença, quem que ajuda a curar a doença. E então é possível representar. Os deuses sempre foram objeto de representação, né? Bom, para os povos indígenas, a grande variedade de rituais também é considerável, né? Porque os mitos são acompanhados de ritos, né? Não é que exista uma correspondência unívoca entre cada mito tem um conjunto de ritos, não é isso. Mas os rituais são feitos para homenagear os deuses, né? E como em todas as religiões. Então, os rituais são muito variados, cada povo tem o seu arsenal. Tem uns famosos que passam na televisão, por exemplo, né? Um deles é o Quarupi, do Xingu, né? É o mito da origem dos povos do Alto Xingu, né? Representado, né? E representado através dos troncos que o Mavutinin dos Camaiurá enfeitou e tal. E eles, no momento do Quarupi, então, você revive o mito de criação para encerrar o luto, né? Então, é um ritual funerário, né, para algumas pessoas que encerra o luto dos parentes do morto, né? Então, é uma coisa muito bonita, assim, e daí já tem na filmagem, tem muita coisa. Mas os rituais são muito variados. Eu estava numa aldeia do povo Javaé, na Ilha do Bananal. Como é bonito aquilo, né? Os Aruanã, que são esses espíritos, eles parecem os Praiá também, porque a roupa deles é... Então, eles saíram, né, da casa
dos homens da casa dos espíritos, eles saem tocando seus maracás para abençoar as mulheres grávidas. E aí elas ficam, né, o grupo de mulheres, cada grupo com a sua grávida, né, fazendo massagem na barriga, porque não pode ficar olhando para eles. E eles saem numa noite de lua cheia, uma coisa impressionante, para abençoar. Então, os rituais têm inúmeras finalidades, mas em geral é isso. Está homenageando alguns espíritos, homenageando os deuses, para que eles protejam os homens. Tem espíritos do mal, espíritos do bem, espíritos mais ou menos, espíritos que fazem o bem, mas fazem o mal também, né? O que eles não têm muito é essa dicotomia. Para os povos indígenas, assim, o bem e o mal não é igual Deus e o demônio. Que para nós, Deus e o demônio são duas pessoas, né? São personas, né? Não pessoa biológica, mas são personas, né? Deus e o demônio. Então, um é do bem e o outro é do mal. Essa dicotomia do bem e do mal, esse niilismo, assim, não está na filosofia indígena. Mas há espíritos que fazem mal e espíritos que fazem bem. E uns que fazem os dois, né? E o pajé é o poderoso, não é? Porque ele, o pajé, ele tem contato direto com esses espíritos. Então, através do pajé, você pode fazer o bem e pode fazer o mal. Ele pode curar e ele pode matar. Existe o mal e existe o bem. A maldade é também humana. Ela é humana. Nós somos todos do bem e do mal ao mesmo tempo. Então, são muitos. Os deuses indígenas são muitos, não é? Cada povo tem o seu arsenal mítico, né? O seu conjunto mítico, o corpus mítico, né? De cada povo. É ali que se encontram, né, os deuses caracterizados, descritos, com seus feitos. Como não tem um Deus só, né, são vários, então os heróis míticos, né, eles, cada um faz uma coisa, não é? Um traz o fogo, né? Os mitos de origem do fogo, por exemplo. Então você vai ver que para cada povo indígena você tem um dono do fogo, que daí foi alguém e pegou e trouxe, conseguiu, tal. Então a própria família, né, o ancestral familiar, ele é mítico, ele é sagrado, né? Uma família extensa, a família do passarinho Anupi, né? Esse Anupi, esse passarinho, ele falava, ele fazia muitas coisas e ele deu origem àquele grupo familiar, por exemplo. Estou só exemplificando com o povo Jamamadi. Mas eles, então, são esses deuses todos, né, que criam, que geram, né? Os deuses representam sempre a origem, né? Para todos os povos também, não só para os indígenas. Deus é origem, né? Ou os deuses são origens.